Que alegria poder ter você mais uma vez, o abençoado, abençoada do Senhor. Hoje, quarta-feira, um dia bonito, maravilhoso, dia em que o Senhor preparou para mim e para você. Este é o dia que o Senhor reservou para que tenhamos sucesso, para que tenhamos a sua bênção, a sua graça e o seu poder se manifestando dentro de cada um de nós. Aí pergunto eu para você, como você está, ó meu querido, meu amado, meu abençoado do Senhor? Como que você está vivendo? Como que você está enfrentando este dia? Como que você está encarando as situações que o mundo oferece? Quero dizer uma coisa para você: não deixe ninguém golpear a sua mente. Porque o que existe mais neste mundo é pessoas para golpear a nossa mente. Mas como golpear a nossa mente? Com palavras. Às vezes as pessoas dizem: não vai dar certo, você não vai conseguir. Você está cheio de problemas, você está cheio de pecado, você está numa situação que você não vai adquirir esta bênção. Então as pessoas vão golpeando a nossa mente ao ponto da pessoa desistir. Mas eu vou passar para você, neste momento, uma palavra de fé. Nós não vivemos pela visão, por aquilo que nós enxergamos. Nós vivemos pela fé, pela confiança que nós temos em Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que se preocupou com todos nós, é aquele que mandou o seu Filho unigênito, Jesus o Nazareno, para ensinar o bom caminho, para mostrar que nós podemos vencer todos os obstáculos. Então não vamos nos preocupar. Você tem que encarar da seguinte forma: quando alguém falar alguma coisa para tentar te intimidar, porque quando alguém traz uma palavra negativa para a gente coisa, a gente ouvindo aquilo, a gente já vai captar uma mensagem negativa, vamos captar um pessimismo, aquilo não vai fluir em nossa vida. Aquilo não vai deixar a gente vencer. Existe uma passagem bíblica que lá no tempo do Velho Pacto, quando Saul era o rei, ele teve uma grande afronta. Um filisteu, um homem gigante, começou a afrontar o povo de Israel. E todo dia, por 40 dias, este filisteu afrontou os israelitas. Ele mexia com a mente, com o sentimento. E a Bíblia diz que quando as pessoas olhavam para aquele grande homem, temiam e saíam correndo. E aquele homem desafiava os israelitas, dizendo: se existe alguém aí no meio de vocês para lutar comigo, se vocês me vencerem, seremos escravos de vocês. Serviremos a vocês. E se eu vencer o soldado que virá contra mim, então nós iremos governar. E isto passou por 40 dias. E as pessoas ficavam desesperadas. Saul estava numa situação, ele não sabia o que fazer. Ele esqueceu que ele servia um Deus poderoso. Ele esqueceu que Deus estava no comando. Que Deus o havia escolhido para que ele pudesse então batalhar. Mas golpearam a sua mente. Golpearam a mente dos seus soldados. Golpearam a mente dos seus seguidores, dos seus servidores. E então a situação foi essa, o desespero entrou. É isto que acontece, meus amigos, minhas amigas, você que me ouve agora pelo YouTube.
as pessoas às vezes entram na nossa mente, entram no nosso coração com palavras negativas, com palavras que venham trazer desânimo, cansaço. Às vezes a pessoa diz, eu vou hoje atrás de um emprego. Aí a outra diz, mas será que você vai conseguir? Olha a pandemia, olha só o que está acontecendo. Ninguém está pegando. Como é que você vai trabalhar se as empresas não estão contratando? Nós vivemos pela fé ou nós vivemos por aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos? Então nós temos que praticar aquilo que Paulo descreve. Vivemos de fé em fé, vivemos de glória em glória. Aquele que nós acreditamos, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em quem que nós temos acreditado? Será que nós deixamos de acreditar naquilo que o Cristo da cruz fez por nós? Será que nós devemos deixar de acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor habita em nós, está em nós, vive em nós? Basta nós ativarmos a nossa confiança, ativarmos a nossa fé, ativarmos diante de Deus e dizer, Senhor, aqui estou, sou teu filho, estou aqui precisando da tua bênção, da tua graça e do teu poder. Mas a Bíblia diz que um pequeno menino chamado Davi, um jovem que fora consagrado pelo Senhor para ser o rei de Israel. O seu pai Jessé disse, vá levar um lanche para os seus irmãos que estão guerreando. E eles não estavam guerreando, os irmãos deles estavam amedrontados, estavam escondidos nas cavernas, porque não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. É isso que acontece às vezes, meus irmãos, nós esquecemos que o Senhor está conosco, esquecemos que Deus está conosco e nós entramos nas cavernas com medo das situações, com medo da pandemia, com medo dos vírus, com medo da doença, com medo daquilo que as pessoas estão dizendo. Tem pessoas que vivem em frente da televisão, ouvindo mensagens, porque morreu fulano, morreu Bertrano. Amigos, a nossa vida pertence ao Senhor. E Ele estabeleceu o dia, a hora, o momento em que Ele vai nos recolher. Acredite nisso. Tenha fé. E a Bíblia diz que quando Davi chegou lá no arraial, aonde estavam os seus irmãos, estavam todos escondidos com medo. E um dos seus irmãos olhou para ele e disse, o que você veio fazer aqui? Você veio ver a nossa fraqueza? Você veio aqui para levar mensagem para o nosso pai? Que nós estamos com medo desse gigante? Mais uma vez você vem aqui, Davi, para nos afrontar? Ele disse, não vim aqui para afrontar, vim aqui trazer um lanche que meu pai mandou para vocês. Mas Davi ouviu, uma voz bradou, forte, dizendo, existe alguém em Israel que possa lutar comigo? Se existir alguém, venha, porque eu estou aqui. E era aquele filisteu desafiando o povo de Deus, desafiando a nação de Deus, desafiando os soldados do Senhor, mas soldados medrosos, soldados que não estavam confiantes no Senhor. Então Davi disse, não pode acontecer isso. Eu lutarei contra esse gigante. E as pessoas disseram, mas você não pode fazer isso, você é pequeno, o homem é grande, o homem é poderoso. Existe algum problema poderoso? A nossa fé é maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. A nossa fé, por ser tão pequenina, um F e um E, com um acento, fé, ela é poderosa mais do que qualquer problema.
E a Bíblia diz que Davi encorajou-se e disse: eu quero lutar, levar aquele menino diante do rei. E o rei disse: você realmente quer lutar? Você sabe a estatura daquele homem? Ele disse: não tem problema, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um grande urso, tomou uma ovelha, e eu arrebatei aquela ovelha das suas mãos, e eu matei aquele urso. Depois veio um leão, e também tentou pegar uma das ovelhas, e eu não deixei, eu o matei. E a Bíblia diz que o rei liberou então para que o Davi fosse até aquele gigante. Amigo, se você é de Deus, se você confia em Deus, se você é um escolhido de Deus, se você é filho de Deus, como diz a palavra, que nós somos filhos do Senhor, fomos escolhidos para tal, desde a fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para que sejamos fortes, para que sejamos batalhadores, para que sejamos cheios de fé e de confiança. E a Bíblia diz que tentaram colocar uma armadura sobre ele, um capacete, uma armadura, uma bota, um escudo. Ele não se deu bem. Ele disse: não preciso de nada dessas coisas. Pegou a sua funda, que era uma arma da época, tipo de um estilingue, que ele rodava aquelas pedras e matava os animais. E pegou o seu borná e ele desceu a confrontar com aquele gigante, confiante, acreditando que a vitória seria dele e do povo de Deus. Então você, meu amigo, foi escolhido para ser um guerreiro do Senhor, para ser um vencedor do Senhor, para ser um homem ou uma mulher cheia da graça do Pai, para receber a graça do Senhor. A Bíblia diz que lá em 1 Samuel, gostaria de ler aqui alguns versículos. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante do grande guerreiro. Olha só, o guerreiro tinha até um escudeiro para levar diante dele o seu escudo. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Um menino, uma criança diante daquele grande guerreiro. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, os deuses do grande guerreiro. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha só o que Davi retrucou naquele momento. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com pedras, aliás, com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu está afrontando. Quero repetir esse versículo aqui para nós enchermos da graça do Pai. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudos, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É isso que nós devemos fazer, amados. Não deixar ser golpeados por palavras negativas, mas encher da graça de Deus e dizer: eu sou filho. E se eu sou filho, Deus tem bênção para mim.
Você daria pedra se o seu filho lhe pedisse um pão? Você lhe daria uma serpente se o seu filho pedisse um peixe? Se você, sendo mau, sabe dar boas dádivas e boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial tem coisas boas e maravilhosas para nos dar. E a palavra de Deus diz que Davi passou ali no riacho, pegou as 5 pedrinhas e ele pegou aquela funda e ele foi ao encontro daquele gigante e foi se aproximando e ele sempre dizendo: Senhor, tu és o meu Senhor, o Deus de todo poder. E ele foi girando aquela funda e foi girando e no momento exato ele soltou aquela pedra e a pedra foi exatamente no lugar certo. Bateu na testa daquele gigante e ele caiu. Eu pergunto para você, foi a pedra ou foi a mão do Pai? Foi a pedra ou foi os braços do Senhor que fez aquele homem desabar? Então a sua fé é pequena, a sua fé é pequenina, mas o seu Deus é forte, o seu Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso. E neste dia, nesta hora, Ele está pronto para atender você. Ele vive em você, Ele está em você, porque naquela época era uma fé natural. Hoje é uma fé que o Senhor nos deu, o dom da fé. E se nós agitarmos a nossa fé, certamente nós vamos receber a grande resposta do nosso Deus. Que neste momento, meu amado, que nesta hora, minha amada, o Deus poderoso do passado, do presente e do porvir, o Deus que se preocupou com o seu povo judaico, mandando Jesus para derramar sangue por eles. E através do seu sangue, nós que somos gentios, fomos aproximados. Que esse Deus possa, dentro de você neste momento, ser ativado e abençoar a sua vida profissional, abençoar a sua vida conjugal, abençoar a sua vida financeira, abençoar a sua vida em todos os sentidos, que o gigante da sua vida possa cair por terra agora, neste momento, e a sua vida seja abençoada pelo Pai Celestial, pelo Pai das luzes, pelo Pai dos Espíritos. Ele está em você neste momento. Acredite, e o Senhor proverá a bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Você será bem-aventurado. Saiba de uma coisa, onde Deus está, pode haver a tristeza, Ele é a alegria. Pode haver doenças, Ele é a saúde, Ele é a cura. Pode haver a solidão, Ele vai estar com você para te abençoar em todos os sentidos. Faça como Davi. Vá diante das situações, usando a palavra do Pai. Eu vou em nome do Cristo ressuscitado, e a minha vida será abençoada. Não seja covarde, porque Deus nos deu o espírito não de timidez, não de covardia, mas o espírito de coragem, de ânimo, de força e de alegria. Que esse espírito possa criar em você, neste momento, uma força tal para você enxergar pelos olhos da fé, os olhos iluminados, o que a palavra diz de bom e maravilhoso para você. Amigo, ative o sininho, aperte o sininho, inscreva-se no canal, divulgue essa palavra a outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas. Compartilhe, mande para o seu amigo, para o seu colega, para o seu vizinho. Deus vai te abençoar muito mais ainda, se você compartilhar e divulgar esta palavra a outras pessoas. Que o Senhor te abençoe neste dia, receba aqui o abraço do Carvalho,
tenha uma ótima e abençoada quarta-feira, tenha uma noite de vitória e um resto de semana cheio da graça do Senhor. Que o Deus de poder e glória possa resplandecer na sua vida de uma forma especial e que você possa também ser um iluminado, um abençoado na vida de outras pessoas. Deus abençoe, tudo de bom, até a próxima, em nome do Cristo vivo.